Hoje eu quero falar com vocês sobre dons e o caráter. Hoje é o nosso penúltimo dia e eu não poderia deixar de abordar este assunto. Por quê? Porque, como nós já aprendemos, o dom é um presente. Deus dá o dom que Ele quer, da forma que Ele quer, para cada um de nós. Mas o que temos visto em muitos lugares e pessoas, ou mesmo na internet, são pessoas que têm um dom que foi dado por Deus, mas que têm problemas de caráter. E isso causa um mau testemunho, isso vai prejudicar a pessoa. O dom foi Deus quem deu. Isso não é mérito. Mas o problema é que muitas pessoas estão vivendo uma vida errada e mesmo assim utilizando dons. Muitas vezes nós entendemos que o dom está conectado diretamente a pessoa fazer tudo certinho. Se não fizer tudo certinho, aí a pessoa não vai ter mais dom. Não, isso não é verdade. Durante muito tempo, Sansão estava com a vida errada e continuava tendo a capacitação sobrenatural dele, porque foi Deus quem deu. Foi um presente, foi um dom. Então, eu quero mostrar para vocês hoje um texto muito importante. Eu vou fazer uma leitura de alguns versículos com vocês, que ele é muito importante para nós entendermos como devemos viver uma vida que agrada a Deus. O nosso texto está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim, ó: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Quando ele fala na natureza humana, ele fala de obras da carne, Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Agora ele vai falar sobre as obras da carne, versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Vou dar uma pausa, daqui a pouco vou ler mais um pedacinho. Mas o que eu chamo a sua atenção é que Paulo está falando sobre as obras da carne. Aqui eu estou usando linguagem de hoje, diz é o que a natureza humana produz. Aí fala sobre várias coisas. Algumas coisas que estão aqui, a maioria dos crentes não vive mais. Adoração de ídolos, feitiçaria. Mas tem outras coisas aqui: inveja, briga, ciumeira, acessos de raiva, ambição, desunião, divisões, invejas. Isso, infelizmente, acontece muito no meio de cristãos. E Paulo fala isso que é obra da carne. Ah, pastor, mas é o meu temperamento, é o meu jeito, eu fui criado assim, eu sou assim, não levo desaforo para casa. Não, isso é carnalidade. Mas sabe o que eu chamo a sua atenção? É porque assim, apesar das pessoas terem dons de Deus, e muitas vezes nós vemos os dons em operação e admiramos, ao mesmo tempo a pessoa pode exibir uma dessas obras da carne, ou várias. Fala, pastor, mas como isso é possível? Como eu disse, Deus deu o dom para a pessoa e ela pode utilizar o dom, mas o problema está no seu caráter. O problema é que muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida sem santificação. E o que acontece então? Mesmo tendo dons e sendo até uma pessoa que você vê alguma coisa abençoada na vida dela através dos dons,
ela manifesta obras da carne. E ela vai receber um julgamento de Deus. Os dons que ela tem são de Deus, e é Deus quem utiliza esses dons. Então, o que eu chamo a sua atenção é que muitas vezes a pessoa fala, mas está tudo bem com essa pessoa, olha, ela está sendo usada por Deus, olha os dons que ela tem. Mas aqui Paulo está dizendo, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então perceba que a pessoa que tem dons, mas não acerta a sua vida com Deus, ele vai perder a sua bênção com Deus. Não é o dom. O seu relacionamento ele vai ser cortado da presença de Deus uma hora. Uma hora chega. Passou porque não chegou. Porque está vivendo a misericórdia de Deus. Então, cuidado. Muito cuidado. A gente fala muito sobre ter dons, utilizar dons. Isso é um princípio, é muito importante. Mas tome cuidado para você não ter dons, mas ir achando que você tem dom, você não precisa colocar a sua vida em ordem, você não tem que fazer as coisas corretas. Não, Deus está me usando, então Deus está aprovando. Deus me perdoou. Deus só perdoa aquilo que é arrependido, confessado e deixado de lado. Não tem como Deus mudar isso. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Como é que trabalha uma pessoa que serve a Deus? Paulo continua no mesmo texto em Gálatas, agora capítulo 5 ainda, versículo 22, ele diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então, o contraponto às obras da carne são os frutos do Espírito. Quer dizer, quando eu permito que o Espírito Santo produza frutos em mim, diferente dos dons. Dom é presente. Eu tenho os dons e eles vão, se eu colocar para funcionar, eles vão funcionar. É só dar liberdade. Agora, o fruto do Espírito é produzido, a mudança de vida é produzida na presença do Espírito, com determinação, com oração, com santificação, com busca. Aí haverá uma mudança na sua natureza carnal. O seu caráter será transformado. Então, mas o Espírito de Deus produz o amor. Então, nós falamos ontem sobre amor, né? Que não adianta ter dom e não ter amor. O amor não é dom, o amor é uma obra do Espírito Santo em nós. Então, você tem que buscar, você tem que batalhar, você tem que se santificar para que você possa viver essas coisas. Então, tome muito cuidado. Ter dons não é prova que Deus está aprovando a sua vida e que está tudo bem. O que determina a sua santificação na presença de Deus são os frutos do Espírito. Vou repeti-los: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Quando eu falo domínio próprio, é a pessoa que tem domínio sobre o seu temperamento, é chamado de temperança, né? E contra essas coisas não existe lei. Então preste atenção, não adianta ter dons, usar os dons e ser uma pessoa que vai perder a bênção de Deus. É possível uma pessoa ser usada com os dons espirituais, mas ter problemas de caráter. Então, procure sim colocar os seus dons em prática, ativar os seus dons, como nós aprendemos outro dia, ao exemplo de Paulo, desafiando Timóteo a colocar os seus dons em prática. Mas não se esqueça, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é preciso colocar a sua vida em ordem, para que os outros sejam abençoados com os dons que você tem, mas para não correr o risco de você perder a sua salvação, de você perder a sua bênção, de você perder a sua comunhão com Deus, vivendo uma vida carnal.
Amanhã é o nosso último devocional. Vou falar sobre ativação dos dons espirituais.